E aí o tema, a gente tinha dado o tema para o design de moda, o impacto da moda no paciente hospitalizado, que é um tema bem diferente, né, que a gente tem escutado dizer. E aí você vai pensar assim, por que o impacto da moda no paciente hospitalizado? Que é aquilo que nós vamos falar durante esse período que nós estivermos aqui, né, palestrando. E aí tem um conceito que eu resolvi colocar para que pudéssemos entender o que seria moda, porque às vezes você diz assim, mas a moda no hospital, a gente está aqui para tratar de doenças. O conceito que se refere à moda, quando você ouve dizer sobre moda, ele abrange um todo, né? Moda é quando você acorda de manhã, lava seu rosto, escova seus dentes, amarra o seu cabelo, é um jeito diferente de pentear o cabelo, é um batom diferente, é até mesmo a forma de se portar e de falar, é até mesmo de ir a um lugar, né? Então a moda, ela é um todo, ela é um coletivo, né? Mas geralmente quando nós ouvimos falar de moda, quando nós não conhecemos profundamente o assunto de moda, nós pensamos na moda segmentada simplesmente às passarelas, né? E as grandes marcas e as grandes grifes. É isso que nós pensamos dessa forma. Só que existe vários segmentos dentro da moda e é isso que nós esquecemos, que é a parte estética, a parte ergonômica, é a parte designer, é a parte metodológica, né? Nesse todo, nessa ramificação. E aí eu deixei esse conceito para que nós pudéssemos entender que a moda está incluída num todo, né? Na nossa vida diária. E como nós estávamos falando sobre vestimento, vestuário hospitalar, focado no paciente, nós temos algumas análises que são feitas quando é proposto a criar uma vestimenta para o paciente em si, né? Ou até mesmo para os colaboradores assistenciais. E aí nós utilizamos alguns tópicos de investigação para que possa ser desenvolvido esse vestuário. Que nós investigamos os usuários, aquele que vai utilizar o tipo do vestuário, né? Aquele que vai estar ali se portando com aquele vestuário, o procedimento, aquilo que vai ser feito, né? Da forma que vai ser utilizada, que nós vemos às vezes os pacientes, e nós já temos até uma dúvida muito grande que diz, por que a camisola hospitalar, né, a camisola do paciente é aberta atrás, né? E aí é o tipo de procedimento, porque é o fácil acesso num momento de emergência do paciente. Processo do qual esse produto participa, que nós devemos também levar em conta, porque nós perguntamos, mas por que a gente não... por que nós não colocamos umas fitas de cetim, não colocamos botões, não colocamos velcro para segurar melhor ou não, para fazer um design melhor? Existe um processo que essa camisola é passada, e a Melissa ela vai dizer isso melhor para nós, que é quando existe uma máquina chamada calandra, que é onde esse vestuário ele passa. E ela emite um calor tão forte que talvez um aviamento desse poderia derreter ou se tornar uma outra coisa menos que estética, né? Menos que até mesmo bonita para o paciente. E até mesmo nós podemos olhar para um outro lado que se você coloca um velcro ou coloca alguma coisa que segure a parte de trás e você coloca um idoso deitado, durante que ele fica deitado por muito tempo de uma só posição, você pode até mesmo causar lesões ali naquela parte. Então nós temos que estudar muito sobre isso e essa é uma das causas que nós pensamos nos processos em qual o produto participa. Adaptação técnica e ergonômica dos produtos. Essa é um dos tópicos do qual eu mais admiro, porque quando nós fazemos estudos, nós escutamos várias queixas de pacientes e de familiares referente ao vestuário do paciente. Só que quando nós estudamos e percebemos só essa parte, nós esquecemos da ergonomia. A ergonomia é quando fala do homem-trabalho, né? É o estudo do homem com o trabalho. Quando você vai utilizar um tipo de camisola para o paciente, você não está pensando somente no paciente, né? Na melhoria de estar ali com o paciente, mas também você tem que pensar na melhoria do trabalho do profissional que vai estar manuseando aquele paciente, que é o estudo de ergonomia do produto, que é um produto que tenha uma qualidade boa, um produto que ele vai ser de fácil acesso,
tanto para dispositivos, quanto para lesões, quanto para uma emergência, como eu disse no início. Que você pega um paciente com uma grande emergência, vamos pensar o seguinte, e a camisola dele tem um botão. E aí naquela emergência de uma parada cardíaca, você vai correr para abrir, até que você abra aquele botão, muita coisa pode acontecer. Nós temos aqui grande parte assistencial, nós sabemos disso, que segundos de vida é muito importante. Então nós pensamos em toda essa parte ergonômica e metodológica da camisola para o paciente. Isso foram os tópicos que nós ressaltamos para a criação de um designer de moda voltado para o paciente. E pensando não só no paciente, mas os familiares que acompanham esse paciente também podem se sentir envergonhados por expor esse paciente numa situação que eles não gostariam que outros o vissem dessa forma. Então, pensando não só no paciente, mas aqueles que também estão junto com esse paciente, o desenvolvimento junto com a técnica, que foi abordado pelo João, e foi feito no intuito de justamente poder atender tanto as necessidades assistenciais quanto do próprio paciente e dos familiares. Uma das principais queixas que eu acho que eu acho e tenho certeza que é unânime, não só com estudos feitos aqui no Brasil, mas com estudos feitos no Canadá, em hospitais do Canadá, principalmente também um estudo que eu fui ler do Hospital de Cleveland e também num hospital também de San Miguel, que é dentro de Madrid, que eles ressaltam muito a parte da desconstrução de identidade, invasão íntima, exposição física, mudança de ambiente e estética. João, o que você quer dizer sobre a desconstrução de identidade? Quando você fala de moda num total, como eu estava dizendo, quando você traz um paciente para a instituição, você começa a desconstruí-lo, se você reparar isso. Você pega ele, você vai ficar internado durante um tempo. Aquele momento é onde ele já toma uma notícia que não é muito agradável, e aí você começa a desconstruí-lo pela parte emocional, a parte de identidade dele, de dizer: agora eu não vou ser mais eu, agora eu vou ser um paciente. Você deixa de ser a Melissa Miller e passa a ser a paciente, que é assim que nós retratamos a eles. E quando você já trata o paciente como um paciente, que na realidade nós tratamos essa nomeação para dizer o doente, para não dizer o paciente na realidade, que todo mundo, que até leigo já sabe, nós desconstruímos a identidade dele. A identidade de saber que eu não sou mais a Melissa, eu não sou mais o João, eu não sou mais o Cláudio Domênico, e agora eu sou um paciente. Eu desconstruo a identidade do paciente e ele passa a tentar entender o que é ser, na verdade, um paciente. O que seria ser um paciente? E aí vem a invasão íntima. A invasão íntima é quando nós sabemos o formato que nós temos das camisolas hoje, é quando você tem que ter acesso a um paciente. E eu posso juntar também a invasão íntima com a exposição física. Eu sei que a maioria já ouviu falar dos pacientes de dizer assim: eu não quero nem andar pelo corredor, porque vai me expor, né? Porque ela tem uma abertura atrás. E assim, em 98% dos pacientes se preocupam muito com isso. Não é um dado muito pequeno que você vai dizer: não, isso é um dado simples, o paciente não deveria se preocupar com isso, deveria se preocupar com a doença. Mas quando você se preocupa com a sua identidade, você se preocupa com a doença. Quando você se preocupa com a intimidade que você tem, alguém invadindo você sem a sua permissão, que é a falta de permissibilidade, isso também afeta na parte doente e na parte paciente. Um paciente que está com uma autoestima, um paciente que está animado, feliz, se sentindo bem, você consegue ter um avanço na melhora da doença e até mesmo na cura da doença. Um hospital muito conhecido em Cleveland, ele é utilizado algumas camisolas de cores diferentes para os pacientes que são tratados, pacientes mais idosos e pacientes tratados com delírio. Por quê? A cada manhã que o assistente chega para dar o banho naquele paciente, ele troca a cor da camisola. Mas por que, João, isso? E até mesmo o uniforme deles acabam sendo de cor diferente. Para que aquele paciente ele tenha noção de que ele está vivendo um novo dia. Que você não é. Se você usou o azul amanhã, agora você vai usar o rosa hoje, ele entende que estou vivendo mais um dia. E isso é muito avançado. Histórias e dados científicos comprovaram a melhora tanto em delírio
quanto em tempo de estadia desses pacientes que puderam ter alta e ir para suas casas, até mesmo diferente, que hoje vivem super felizes. Não sei se a gente precisa fazer algum comentário, acho que não, depois dessa apresentação maravilhosa, João, parabéns. Acho que a gente não tem muito a comentar, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho para vocês quais são os próximos passos, porque a ideia de tentar passar para vocês a importância de que é conversar com o paciente, ter uma comunicação eficaz, que uma simples camisola pode mudar todo um aspecto emocional do paciente, é a gente tentar compartilhar com vocês quais são os próximos passos. Então, a gente já identificou que é de tamanha importância, a gente já conversou sobre lavagem das camisolas, por que não pode ter fita de cetim, por que não pode ter velcro, falamos um pouco sobre contaminação e os próximos passos é desenhar uma camisola que seja de fácil acesso e funcional para a equipe assistencial e que os pacientes possam se sentir mais dignos em estarem se vestindo com uma camisola. E é muito legal poder ter esse tipo de tema dentro de um ambiente que a gente fala de forma muito técnica e muito assistencial, e às vezes é só para lembrar que a cereja do bolo é que faz a diferença. E todos nós fazemos a diferença, cada um na sua responsabilidade. Então, agradeço também em nome do João. Então, João,